Para conseguir entender a Revolução de 1930, nós não podemos deixar de comentar alguns aspectos da República Velha, ou seja, como era feita a política na República Velha. Nós vamos tratar agora um pouquinho da política do café com leite. Na República Velha, a presidência por muito tempo se intercalou entre São Paulo e Minas Gerais. Esses estados eram os mais ricos do país, dominando assim o cenário político na República Velha. Essa política acabou favorecendo e muito o setor agrícola, principalmente o café paulista e o leite mineiro. A política do café com leite acabou sofrendo várias críticas do empresariado ligado à indústria que já estava em crescimento nesse momento. Essa política acabou favorecendo o crescimento da agricultura e da pecuária na região sudeste, em detrimento de outras regiões do país. De acordo com a política do café com leite, haveria uma alternância no cenário político entre Minas Gerais e São Paulo. Acontece que em 1930 haveriam eleições para presidente, e quem deveria assumir, dessa vez, seria um representante do PRM, do Partido Republicano Mineiro. Porém, o presidente Washington Luiz acabou indicando um candidato paulista, o Júlio Prestes, à sucessão dele. Essa atitude rompe com a política do café com leite. Descontente, o Partido Republicano Mineiro se une com políticos da Paraíba e do Rio Grande do Sul e formam a Aliança Liberal. O objetivo da Aliança Liberal era lançar o gaúcho Getúlio Vargas como candidato à presidência. Seu Tonico, sem razão, ao juiz desatendeu, e foi tal sua afobação que a cabeça até perdeu. O juiz que é da barbada, seu Tonico pôs pra fora e gritou pra rapaziada: toca o bonde, está na hora pra vencer o combinado brasileiro. De Getulinho, é sopa, paraibano com gaúcho e com mineiro. Diz o Julinho, é sopa, é muita sopa. Nas eleições de 1930, o candidato Júlio Prestes, apoiado por Washington Luiz, acaba saindo vitorioso das eleições, é claro, através da fraude eleitoral. A oposição não ficou calada. Liderados por Getúlio Vargas e militares descontentes, acabam por provocar a Revolução de 1930. Além da política do café com leite, outro acontecimento que antecede a Revolução de 1930 é o craque da Bolsa nos Estados Unidos, que vai prejudicar significativamente a comercialização do café. E nesse clima de fraudes e decadência na exportação do café, ainda temos o assassinato de João Pessoa, que aparentemente não teve motivações políticas, mas serviu também de agravante para que ocorresse a Revolução. Falar um pouquinho da Aliança Liberal. Ela foi criada em 1929 para fazer oposição à candidatura do Júlio Prestes à presidência da República. A Aliança Liberal era formada por 3 estados, a Paraíba, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. A Aliança Liberal foi realmente formalizada em 20 de setembro de 1929. E eles acabam lançando para as eleições presidenciais a candidatura do Getúlio Vargas como presidente e do João Pessoa como vice-presidente. Nesse clima de desavença, acaba sendo formalizado, né, um acordo no qual o Getúlio se comprometia a aceitar o resultado das eleições. A Aliança Liberal acaba também conquistando o apoio do tenentismo. E entre vários tenentes dessa corrente que a gente poderia destacar, né, eu vou destacar o Luiz Carlos Prestes. Para sintetizar os objetivos e os ideais da Aliança Liberal, eu vou sintetizar com uma frase do Antônio Carlos, que era presidente de Minas Gerais. E ele diz o seguinte: façamos serenamente a revolução, antes que o povo a faça pela violência. Mesmo constatada a fraude nas eleições de 1930, o Borges de Medeiros acaba reconhecendo a vitória do Luiz Prestes. Como argumento, ele diz que fraude houve dos dois lados.
Bem, o Júlio Prestes foi proclamado eleito, né, pelo Congresso Nacional. Em seguida, ele viaja para os Estados Unidos, onde ele é recebido pelo presidente americano e declara que o Brasil nunca vai ser uma ditadura. Isso faz com que o Prestes se torne o primeiro brasileiro a sair na revista Time. Enquanto isso, a Aliança Liberal se recusava a aceitar o resultado das urnas. Havia nesse momento um clima muito tenso de acusações entre ambas as partes. A Aliança Liberal também acusava o ex-presidente Washington Luiz de estar por trás de uma revolução que seria liderada por um coronel, né, o João Pereira Lima. Já do lado do Júlio Prestes, ele denunciava que cidadãos uruguaios teriam sido alistados para votarem no Rio Grande do Sul. Aproveitando o momento, eu vou comentar bem rapidinho sobre a República de Princesa. Essa revolução teria se iniciado na cidade de Princesa Isabel, na Paraíba, né? E ela tinha o objetivo de tirar do poder o presidente da Paraíba, o João Pessoa. Esse episódio acaba ficando conhecido como a República de Princesa. Ele só foi dominado pelo governo da Paraíba em agosto de 1930. A República da Princesa foi a última revolta estadual da República Velha. A conspiração de 1930 começa com a recusa dos tenentes da Aliança Liberal de aceitar o resultado das eleições. A partir daí, então, começa a conspiração, com base em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. No dia 1º de junho, o Getúlio lançou um manifesto acusando irregularidades nas eleições de 1º de março. Porém, nesse manifesto ele não clama por revolução. No decorrer dos acontecimentos, um grupo de aliancistas acabou destruindo um jornal que apoiava Júlio Prestes. Esses aliancistas chamavam o presidente de Minas Gerais de covarde e pediam a revolução. Nesse momento, o presidente mineiro prevê uma manifestação violenta, e essa manifestação certamente sairia do controle da Aliança Liberal. Para complicar ainda mais a situação, nesse momento na Paraíba, João Pessoa é assassinado. Os motivos do crime teriam sido pessoais. O João Pessoa teria tido um caso com a esposa de um advogado, o João Duarte Dantas. Sendo esse advogado oriundo de uma família rival de João Pessoa, ele teria se sentido duplamente traído, e isso motivou o assassinato de João Pessoa. O João Dantas foi preso e espancado até a morte. A mulher dele, Anaíde, tomou veneno e acabou falecendo. E o João Pessoa não podia falar mais nada porque estava morto. Então, alguns discursos acabaram colocando a culpa da morte de João Pessoa no governo de Washington Luiz. Uma mudança no governo de Minas Gerais também agrava a situação. Olegário Maciel era um adepto à revolução e, nesse momento, ele começa a governar o estado de Minas Gerais no lugar do Antônio Carlos. No dia 3 de outubro, se inicia a Revolução de 1930, com a tomada do quartel-general da 3ª Região Militar em Porto Alegre. Esse ataque é comandado por Oswaldo Aranha e pelo Flores da Cunha. No Nordeste, 8 governos foram derrubados pelos tenentes. No dia 10, Getúlio Vargas parte por via férrea rumo ao Rio de Janeiro. Só que ao invés de deixar no governo do Rio Grande do Sul o João Neves da Fontoura, ele acaba deixando o Oswaldo Aranha. O João Neves da Fontoura acaba renunciando ao cargo de vice-presidente por conta desse episódio. Bem, ainda no contexto da Revolução, os generais Tasso Fragoso, Mena Barreto e o almirante Isaías depuseram o Washington Luiz através de um golpe militar e formaram uma junta militar provisória. Bem, essa junta militar governou o país até que se passasse o governo às mãos de Getúlio Vargas, no dia 3 de novembro de 1930. Quanto ao Washington Luiz, ele foi deposto apenas 22 dias antes do término do seu mandato. Washington Luiz, Júlio Prestes e outros tantos representantes da República Velha acabaram se exilando em outros países. E assim se concretiza a Revolução, ou o golpe de 1930.